sou L. Max e esse é o Facing the Light. Convido-vos a encarar a luz. E aí, Lightners, como vocês estão? Dando continuidade, estamos cá no episódio 3. Estamos falando desde o último episódio sobre as noções básicas, noções fundamentais de filosofia. No último episódio a gente falou sobre... fizemos uma introduçãozinha, né, para começarmos nos ambientar, e falamos sobre realidade. A ideia deste episódio é a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre racionalidade e lógica. Racionalidade. Nada mais é a racionalidade que a capacidade que nós temos de conectar o sentido das coisas, ou seja, aplicar capacidades de análise às coisas, de percepção e de interpretação de objetos conhecidos. Aceitar algo como racional é dizer que está de acordo com o que é apropriado, com aquilo que faz sentido. Então, tudo que é racional faz sentido, tem um porquê. Seguir recomendações médicas para tomar um antibiótico quando estamos com sinais e sintomas de infecção é racional. O médico, para fazer tal diagnóstico, usa capacidade de raciocínio e de interpretação, assim como sua experiência, ou seja, conectar sentido das coisas, dos sintomas relatados pelo paciente, do que ele próprio percebe e dos métodos testados para tal detecção. Existe uma fórmula. Então, ele usou algumas coisas, a experiência, os sintomas relatados pelo paciente, o que ele próprio reconheceu fazendo o seu exame. Sem essa racionalidade, também não há construção do conhecimento. Platão e Aristóteles dizem que o exército da razão é uma parte substancial do bem supremo para os seres humanos. A racionalidade opera mais facilmente e com menos erros através de métodos. O mais comum e menos arriscado deles é a lógica. Então, a partir daqui, pensando em racionalidade, a gente já cai diretamente na lógica. Por isso que eu deixei os 2 pontos para esse episódio. Então, o método mais simples para você chegar a uma coisa racional, racionalizável, é você aplicar a lógica. E a lógica, vamos de lógica. Lógica é a ciência geral da inferência. Na lógica dedutiva, parte-se de um fenômeno geral para se concluir algo de particular. Por exemplo, todos os pacientes gripados avaliados até hoje relatam coriza e um mal-estar sistêmico moderado. Se há um paciente gripado, ele apresentará coriza e um mal-estar sistêmico moderado. Na lógica indutiva, parte-se do fenômeno particular para concluir algo geral. Por exemplo, a água da bica da minha cidade corre para baixo. Logo, a água de todas as bicas do mundo, em condições similares, correrá para baixo. Na lógica dedutiva, a conclusão não pode ser falsa se as premissas são verdadeiras. Na lógica indutiva, as premissas podem sustentar uma conclusão sem, no entanto, a implicar. No primeiro exemplo, se a premissa de que todos os pacientes gripados
avaliados até hoje relatam coriza e mal-estar sistêmico moderado, é verdadeira a conclusão de que necessariamente alguém gripado apresentará tais sintomas. Se um só paciente gripado não apresentar esses sintomas, a conclusão já não será necessariamente verdadeira. Nesse aspecto, ela é mais frágil do que a lógica indutiva. No segundo exemplo, a água da bica é a mesma água de todos os reservatórios do mundo, ou seja, H2O, menos a do Rio de Janeiro, que está meio esquisita. Sendo assim, sendo H2O, as características da sua mecânica são as mesmas. Analisando a mecânica de uma amostra de água da bica da minha cidade, aquela que corre para baixo, posso chegar às conclusões gerais sobre a mecânica de toda a água do mundo, sem necessariamente essas conclusões estarem implicadas com a água daquela bica específica. Sendo assim, particularidades nas premissas da água da bica não implicam necessariamente nas conclusões gerais. Se eu fizesse um raciocínio dedutivo sobre a água da bica, as premissas teriam que ser necessariamente verdadeiras para que a conclusão fosse verdadeira. Por exemplo, a água de todas as bicas que observei correm para baixo. Logo, a água da bica X, que desconheço, corre para baixo. Porém, contudo, se a bica X tiver uma torneira de alta pressão, a água será impulsionada para cima. Ou seja, a premissa de que a amostragem observada corresponde à realidade da bica X é falsa. Aliás, a própria existência da bica X destrói a veracidade da premissa. Ao contrário, se eu fizesse um raciocínio indutivo no caso do paciente gripado, teria conclusões mais seguras. Uma amostragem pequena de tipos variados me mostra características gerais, como se comporta o vírus da gripe, por exemplo. Então, partindo dessa amostragem, quando são apresentados os sintomas e analisados os exames, posso concluir com alguma segurança que um paciente que não participou da pequena amostragem de teste está gripado. A lógica tem limitações, obviamente, mas é todo o método mais seguro de se encontrar a verdade ontológica de algo. Desprezar a lógica é jogar pela janela toda a possibilidade de probabilidade e razoabilidade. O método dialético, chamado no hermetismo de ratio hermética, se presta muito bem para o encontro das verdades ontológicas também. Mas, veja bem, se as teses e antíteses envolvidas em qualquer discussão não estiverem ancoradas na lógica, é muito provável que o debate vá por água abaixo e se reduza a uma mera troca de impressões e opiniões, uma conversa vaga. É importante que o estudioso, nesse aspecto, tenha autopercepção, ou seja, que consiga julgar de maneira límpida sua própria relação com as teorias e com os fatos, e assim montar uma lógica. A lógica também tem que ser usada quando estamos absorvendo conhecimento, quando estamos buscando a leitura. A base de conhecimento tem que fazer sentido, senão de nada vale para nós. Bom, falei bastante aqui de lógica, então eu acho que nossa pílula diária vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo episódio.
No próximo episódio vamos falar um pouquinho de autopercepção, dando continuidade à introdução à filosofia, noções básicas e noções rasas de filosofia. E só para deixar também mais uma vez ressaltado, eu estou entrando em noções de filosofia exatamente para a gente conseguir, no decorrer dessa série de podcast, a gente conseguir voltar aqui e pensar de novo em tudo isso, na lógica, na percepção, na autopercepção, em todos os pontos filosóficos, porque nós vamos filosofar bastante em busca de conhecimento. É isso aí, então fica fechado assim, pílula tomada. No próximo episódio já fica marcado falarmos de autopercepção e sabedoria. Um grande abraço do L Max, até!